Glória a Jesus. Minhas amadas irmãs, nós estamos já quase encerrando o Evangelho de João e nós temos aprendido com Jesus nesses últimos textos do Evangelho e eu pulei um texto importante já para nós entrarmos no capítulo 17, que é os versos 23, 24 até o 32 do capítulo 16 do Evangelho de João. E fiz isso de forma proposital, porque Jesus vinha ensinando os discípulos o valor de ter vida nele, de estar ligado nele, enraizado nele. Esses últimos capítulos do Evangelho de João trata-se das últimas horas de instrução de Jesus. Então essas instruções são muito preciosas, importantes, devem ser lidas, pensadas, estudadas. Porque como eu disse às irmãs, o que você diria a alguém da sua casa, da sua família, aqueles que herdarão o seu legado nas suas últimas horas de vida, nos seus últimos minutos, nos seus últimos momentos de presença física com os discípulos? Então nós estamos lendo uma carta aberta de Jesus aos seus discípulos e à igreja. E são instruções importantíssimas, porque são as últimas instruções enquanto no seu corpo físico antes de subir aos céus. Isso é importante. Ele está entrando nas suas últimas horas antes de ser preso, julgado, morto, condenado e sepultado. São instruções importantíssimas. E a respeito da oração, Jesus vem ensinar os discípulos no capítulo de número 16, versos 23, que até aquele momento ele não os havia instruído a respeito da oração. Eles viam Jesus levar uma vida espiritual diferente da vida que eles levavam. Toda a vida espiritual que eles conhecem estão nos relatos que eles receberam de seus pais. A lei, a Torá, os profetas. Quando eu digo a lei, você deve sempre pensar que são a lei atribuída, escrita, deixada por Jesus, entregue a Moisés no Sinai. E os profetas, o que eles receberam dos profetas, sejam maiores e menores, todo esse conhecimento que eles têm até agora, é o que eles receberam de seus pais. Toda a instrução, e todo judeu é bem instruído em toda a lei, em toda a verdade e em toda a graça, em toda a palavra. Mas eles estão vendo que Jesus, apesar de judeu, ele leva uma vida completamente diferente da vida dos discípulos. Afinal, o mestre é mesmo diferente dos seus discipulados. Ele é o Senhor. E tudo que ele faz tem um propósito: deixar um ensino, deixar uma rota, deixar uma diretriz, deixar propósitos e princípios estabelecidos que deverão ser seguidos pelos discípulos e por sua igreja. Então os discípulos observam que Jesus tem uma vida diferente. E qual é a diferença da vida de Jesus para os seus discípulos? É que, diferente dos discípulos, Jesus ora. E isso gera nos discípulos um conflito grande. Porque até então Jesus não tem ensinado aos discípulos a respeito da importância da oração. Jesus tem ensinado aos discípulos a respeito de perdão, tem ensinado aos discípulos a respeito de concordância, de unidade, comunhão, tem ensinado aos discípulos a respeito de santificação, tem ensinado a respeito de integridade, de como eles deverão levar a sua vida, de como eles deverão frutificar, de como eles devem tratar o próximo, de como eles devem tratar os seus inimigos, enfim. Jesus vem dando um compêndio de ensino aos seus discípulos que baliza, direciona a sua vida, gera rota, propósito, destino, garante resultado. Mas até aqui, Jesus não os instruiu direito a respeito de uma vida de oração. Mas eles observam que, diferente de Jesus,
que faz milagres, que ressuscita mortos, que levanta paralíticos, que opera sinais e maravilhas, que caminha por sobre as águas, eles não oram. Jesus falou com eles a respeito de oração, quando ensinou a oração sacerdotal, que é a oração repetida no mundo até os dias de hoje, para você entender o quanto a oração é poderosa, que a oração deixada por Jesus, que é conhecida como a oração sacerdotal, ela é lida e orada em todo mundo e por diversas religiões, que é a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, e segue. Então, o que os discípulos conhecem até aqui a respeito de oração é isso. Mas eles observam uma diferença. Eles, para realizar milagres, sinais e maravilhas, eles precisam o quê? Receber uma ordem direta de Jesus. Eles não operavam milagres e sinais e maravilhas rotineiramente. Eles precisavam ser delegados, autorizados, enviados. Não era uma coisa comum. Você lembra que quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João, e nós estudamos isso aqui, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, o que ele encontra lá embaixo? Os discípulos sendo ridicularizados, afrontados, porque foi trago a eles uma demanda do reino. Qual a demanda? A multidão sempre procurou Jesus para curar os enfermos, para expulsar demônios. Uns procuravam para comer pães. Enfim, a multidão procurava Jesus para responder às suas necessidades. E na ausência de Jesus, a quem eles procuram? Aos discípulos, à igreja. Na ausência de Jesus, quem deverá produzir esses resultados? Os seus discípulos, a igreja. Na ausência de Jesus, quem deve curar os enfermos? Os seus discípulos. A igreja projetada nos discípulos. Na ausência de Jesus, quem deve purificar leprosos, expulsar demônios? Na ausência de Jesus, os seus discípulos. A igreja projetada em seus discípulos. Vira para quem está do seu lado e diga: na ausência de Jesus é você. A ausência física, tá? Na ausência física de Jesus é você. E aí, minha irmã? E aí, como é que é o negócio? E agora? O que você sente? Então Jesus desce do Monte da Transfiguração, tem uma demanda lá embaixo. Um pai trouxe o seu filho para que Jesus, os seus discípulos, curassem, expulsassem o demônio. É um menino que sofre de uma possessão demoníaca desde a sua infância. E o pai ouviu falar que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus transforma, e que o mundo continue ouvindo. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma. Ele tem poder para perdoar pecado, tem poder para transformar a vida. Onde você estiver, que você saiba, Ele cura, Ele liberta, Ele perdoa pecado, Ele transforma. E se não bastasse isso, Ele ainda nos leva para o céu. Essas notícias precisam continuar correndo. Então o que ele faz? Já que Jesus cura, Jesus faz, Jesus liberta, Jesus transforma, pegou o menino, levou até Jesus. Só que quando ele chegou, Jesus não estava lá. Ele estava no Monte da Transfiguração com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para um momento de manifestação de sua glória e de instrução àqueles que desfrutavam de uma intimidade maior. Então, os discípulos receberam aquela demanda como um desafio muito grande. Eles começaram a repreender e o demônio não saía. Eles começaram a curar e o menino não ficava liberto. Quando Jesus está vindo do Monte da Transfiguração, tem um ribuliço lá embaixo. E o pai pega o menino e ele afronta Jesus por causa da sua igreja, que não produz os resultados esperados. A igreja que não produz o resultado para o qual Jesus a está preparando. A igreja que não gera o resultado que o mundo precisa. A igreja que não confirma que Jesus é Deus de milagre, que Ele faz milagre. Então ele traz aquela demanda para Jesus como uma afronta.
Ele diz, olha aqui o meu menino, eu trouxe aos seus discípulos e eles não o puderam curar. Irmã, essa frase dói. Porque ele não diz assim, eles tentaram, eles oraram, não diz, eles não puderam. Eles tentaram, se esforçaram, foram ao limite do que eles podiam, mas não puderam. O menino não ficou saudável, ele continua no mesmo processo. E Jesus olha para os seus discípulos, não repreende ao homem, ele repreende a igreja. E isso fica esquecido quando a gente lê o texto. Isso muitas vezes fica deixado de lado quando nós vamos ler o texto. Porque Jesus não repreende ao homem, ele repreende aos discípulos, que aqui é a representatividade da igreja. E a repreensão dele é séria. Ele diz, ó homens de pouca fé, até quando eu estarei com vocês? Ele está dizendo, até quando vocês entenderão o reino só como físico? Até quando vocês compreenderão que essa obra, quem tem poder para fazer, sou apenas eu? É vocês que não entenderam que tem obras espirituais, tem demandas espirituais e milagres que só são feitos através de uma porta que vocês precisam acessar. E essa porta qual é? Jejum e oração. Tem certa casta de demônios que só sai através de jejum e oração. E aqueles que não gostam de orar, eu sinto muito te dizer, você vai ter que começar a orar. Vai ter que redescobrir esta oração, porque não tem fórmula mágica, não tem varinha de condão. O caminho da resposta continua sendo o mesmo, jejum e oração. Ah, missionária, mas eu já recebi resposta, que é só de alguém orar comigo por telefone. Então, você está caminhando no jejum e na oração de alguém. Se você não orou, com certeza quem orou por você, orou e jejuou primeiro. Se você não orou, mas recebeu, pode ter certeza que você está na ponta da corda. Alguém já orou primeiro, já jejuou primeiro, já orou primeiro, e este azeite chegou até você. Mas Jesus não passou a mão na cabeça, não. Ele disse, vocês vão ter que aprender. Quando eu subir ao Pai, para me voltar ao Pai, para pedir a Ele que vos envie ao Espírito Santo, eu enviarei o Consolador, e Ele vos convencerá a respeito da verdade, da justiça e do juízo de Deus, e Ele vos encherá da minha presença. Aí tem uma coisa que parece não caber na cabeça da gente, irmãs. Agora que eu estou cheio da presença, agora que eu carrego a presença, agora que eu estou cheio de Deus, agora que eu estou cheio do Espírito Santo, porque você está cheio de Deus. Quem aqui tem o Espírito Santo? Amém, Jesus. Aleluia. Que presença, né? Eu não sei só ensinar, mas eu vou vivendo a palavra. Pense comigo então, se você tem o Espírito Santo, você pode ter certeza, você está cheio de Deus. Cheio de Deus, irmão. Você não está cheio de engano, cheio de mentira, cheio de pecado, não. Você está cheio do Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você está cheio de Deus. Então, oh, aleluia. Então é necessário que se manifeste na sua vida aquilo do qual você está cheio. Cheio do Espírito Santo. E se eu estou cheio do Espírito Santo, missionária, por que que eu não jorro esse poder, não jorro essa graça, não manifesto essa autoridade? Porque, primeiro, falta entrega. Parar de olhar para o outro como se o outro tivesse um acesso maior do que você. O Espírito Santo que habita em você é o mesmo Espírito que habita em mim. O Espírito de Deus que enche a tua vida é o mesmo Deus que enche a minha vida. Só tem uma coisa diferente. Uns oram, outros só desfrutam. Uns buscam, outros querem viver do que o outro derrama. Essa é a diferença. Se todos começarem a buscar, sinais começarão a acontecer. Então parece uma incógnita, porque Jesus vai dizer, quando finalmente você estiver cheio do Espírito Santo, então nessa hora você vai desenvolver algo que só quem está realmente cheio desenvolve. Dependência. Dependência. Não tem aquele que depende da droga, da bebida, do álcool, das drogas, da prostituição? A igreja não. Nós não.
Você não, eu não. Nós dependemos de Deus. Nós temos uma dependência. Nós dependemos dele, temos crise de abstinência. Eu fico observando que aqueles homens que têm crise de abstinência da droga, eu estou pensando, irmão, tem hora que crente está precisando ter crise de abstinência. Eu nunca vi um crente ter crise de abstinência assim, eu quero orar, eu quero orar, eu quero orar, eu estou precisando orar, eu preciso de Deus. Essa crise nós estamos precisando ter. Porque o que Jesus está ensinando é, quando você estiver cheio de Deus, você vai desenvolver dependência. Você vai olhar assim e vai dizer, rapaz, eu não senti Deus hoje. Eu corri demais hoje, trabalhei hoje, atendi minhas demandas hoje, foi tudo hoje, e se não fosse Deus, eu tenho consciência, eu não teria dado conta de tudo. Então tem uma coisa, está faltando uma coisa. O que está faltando? Comer uma picanha na chapa? Não, está faltando Jesus, está faltando Deus no meu dia. Tem uma abstinência aqui, ó. Tem uma falta, tem um vazio. Não está completo a minha vida se eu não estiver na presença do Todo-Poderoso. Eu preciso orar. Eu preciso orar, oh Deus. Aí Jesus vai dizer, você vai descobrir o caminho da oração quando você estiver cheio de Deus, porque quando você estiver cheio de Deus, você desenvolverá dependência. Como que alguém pode ser dependente daquilo que ele nunca experimentou? Daquilo que ele nunca viveu? É por isso que Jesus instruiu dizendo, provai e vede que o Senhor... Você precisa provar, irmão. Experimenta. É o que eu falo para alguém, experimenta, irmão. É o que eu falo para alguém que pergunta para a gente, por que vocês crentes estão lá na igreja com esse desejo de que você precisa experimentar? É só experimentando para saber. Não é assim que alguém diz, beba aqui desse copo, você sentir o sabor, você vai saber. Ou dá aqui esse trago para você saber. Cheira aqui, eles falam, não é isso? Experimenta para você saber. Jesus também diz, provai e vede. Provai e vede que o Senhor é bom. Experimenta Jesus, experimenta a presença dEle, experimenta o poder do Espírito Santo, experimenta a graça revelada, experimenta o poder que se manifesta através da sua palavra. E quando finalmente estiver cheio do Espírito, aí você vai olhar, já estou encerrando, como os discípulos olhavam. Eles olharam e disseram, uai, a vida de Jesus é diferente. Ele faz milagre e ora. Ele ora e faz milagre. Ele desce do monte e faz milagre. Termina de fazer milagre, vai orar. Então eles se voltam para Jesus e dizendo, Jesus, ensina-nos a orar. Oh, glória a Deus. Oh, rebassúria. Eu escuto tanta gente. Oh, ramácia. Que presença gloriosa, sensível do Espírito esta manhã. Eu escuto tanta gente dizer assim, eu não sei orar, missionária. Eu disse, você está aprendendo com a pessoa errada. Você quer aprender com gente, você precisa aprender de Jesus. Fala com Ele, fala com o Espírito Santo. O Espírito Santo me ensina a orar. E quando você perceber, você vai já estar orando. Porque o Espírito vai te ensinar que o caminho da oração é o caminho da intimidade, da transparência, da verdade, o lugar onde não há espaço para que a gente encene, para que haja encenação. Esse lugar é no lugar da oração. É por isso que Jesus começa ensinando assim, ó, tu, pois, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, o teu Deus que te vê em secreto te contemplará. O que a gente faz no quarto, irmão? O quarto é o lugar da intimidade. O quarto é o lugar onde você fica em intimidade liberal. Você não imagina que alguém vai entrar ali e te surpreender. A gente passa pro quarto e tranca a porta. Eu fico brava com o Edinho de vez em quando, porque a gente tá lá, só ele entra e tranca a porta. Não é que tá com medo de ser assaltado, né? Mas o quarto é lugar de fechar a porta. Foi Jesus que ensinou, né? Foi Jesus que instruiu. Por quê? Porque o quarto é lugar de se despir. Você entra pro seu quarto, vai pôr aquela roupa que você quer pôr, ou você vai vestir o seu pijama, você vai se preparar para dormir, ou você vai tomar o seu banho. É o lugar de se evidenciar, de transparência, de exposição. É o lugar onde a verdade se manifesta. Lá ninguém te vê, a não ser o olhar do Pai. O olhar do Pai te vê lá, com as portas fechadas. Gente, não sei, você costuma com a palavra, mas presta atenção, nós já vamos orar para encerrar. Presta atenção, olha o que Jesus está falando a respeito da oração.
É muito engraçado, a Bíblia é poderosa demais. Ele está dizendo assim, ó, tem gente que pensa que a oração é aquela que você ora lá em cima, né? Assim, e gritando. Agora, e Jesus falando assim, sabe, o seu pai vai te ver com as portas fechadas. Quando tudo estiver fechado, ninguém está te vendo, te contemplando, ninguém tem acesso, o pai tem. Olha o segredo da oração. Olha o segredo da oração. Eu quero que você entenda isto esta manhã. Quando você está vivendo uma circunstância de batalha emocional, batalha espiritual, que as pessoas sequer querem ficar perto de você, tem um Deus que entra. Lá naquele seu quarto escuro, naquele seu quarto de dor, com as luzes apagadas, com a porta fechada, vivendo a maior batalha e que ninguém te vê lá, Jesus disse, se você estiver orando, o seu pai te vê, o meu pai te vê. Se tu estiver no lugar mais sombrio, no quarto mais escuro, com a porta fechada, e a porta que você abrir for da oração, seja sentado, ajoelhado, em pé, deitado, rolando pelo chão, o meu pai te vê. É lugar de liberdade. Pode falar. Esse dia eu estava lá no rancho, aí eu levantei de madrugada para orar e não orei no quarto dele, já fiquei dormindo. Ele tinha uma salinha lá. E eu estava orando, senti que estava tão fria aquela oração. Aí eu falei assim, Jesus, o senhor está aqui? Santo Espírito, o senhor está aqui? Mas veio uma presença tão grande em mim. Porque eu senti que estava tão fria aquela oração, porque essa oração não está subindo. Será que Jesus está me ouvindo? Eu perguntei, o senhor está aqui? Eu vi aquela presença tão grande, tão maravilhosa, eu senti a presença de Deus. Aleluia. A gente pensa que está fraco. Quando eu penso está fraco, aí é que eu estou. Olha o que a Soviana disse, talvez você não escutou. Que ela estava lá no rancho, onde eles vão todo ano passar. Ela vai direto e fica lá um mês. Ela saiu do quarto para orar. E ela foi orar sozinha. E está orando. Mas sentiu o coração estava fria. Parece sem força, sem graça. Ela perguntou, Jesus, o Senhor está aqui? Espírito Santo, o Senhor está aqui? E ele se manifestou. Irmã, tenha certeza. A oração que você faz tem endereço certo. Ela pode não chegar aos ouvidos humanos, mas ela chega ao coração de Deus. E se tem uma coisa que Jesus garantiu é aqui, ó. Eu já oro agora, irmã, te dou minha palavra. Só para que você não fique só pensando que eu estou repetindo o texto. Olha o verso 16. Verso 16. Verso 16. Versos 23. E naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quando pedides ao meu Pai, em meu nome, eles vos há de dar. Até agora não pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Versos 26, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o Pai, olha que texto, irmão, guarda isso aí para você ver, verso 27 do capítulo 16, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, crestes que saíre de Deus, e eu saí do Pai e vi o mundo, Ele também vos ouvirá, irmã, Ele vai ouvir, não é porque a sua oração é uma oração elaborada, não. Ele vai ouvir, é porque Ele vos ama. Para de pensar que Ele está ouvindo porque você está fazendo a oração mais chique da sua vida. A oração mais chique é a sincera, a honesta, a verdadeira. É essa que o Pai quer. Aquela que você entende. Eu estou diante do meu Pai. Então não preciso fazer cena. Não preciso montar o palco. Não precisa. Tem alguém que diz, hoje a minha oração impressionou Deus. Eu tenho até dó dessa pessoa. Falou, Santíssima Quarta Pessoa da Trindade. Não há como impressionar Deus. Ele nos conhece, sabe quem somos, conhece nosso futuro. Só uma coisa eu te digo hoje, saia daqui sabendo, eu preciso orar mais. Eu tenho um acesso ao Pai. Eu não tinha antes, mas porque Jesus viveu.
nasceu, morreu e nos instruiu. Quem me ensinou a orar não foi a Maria José, não foi o pastor Claudionor, não foi o pastor fulano de tal que já está na eternidade. Quem me ensinou a orar foi Jesus, na sua palavra. Ele diz, quando eu não estiver mais aqui, aí tu orarás. Tu vai precisar orar. Não é quando orar, tu vai precisar orar. Tu terás que orar. Então, minha irmã, vamos ficar de pé para orarmos pelos pedidos. Olha o tanto que a nossa caixa tá chique, né? Passou por uma repaginada. Tava ficando feia, preta. Aí eu chamei a Salviana e a Cidinha e disse, olha aí, não pode deixar ficar feia, não. Essa carregou, levou. Olha o tanto que voltou bonita, né? Deus abençoe. As nossas meninas são muito cuidadosas com aquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus tem que ser em excelência, né? Então ela levou lá e deu uma passada de spray. Olha que ficou bonita, né? Então vamos inaugurar ela com uma de nossas pioneiras. Vem aqui, irmã Goiás.